Savenhago Limeira, vamos surpreender você. Passa lá. Terça e quarta tem Faça Feira com super economia e qualidade. Você não pode perder. Só tem oferta boa. Aproveite. Banana nanica quilo 1,95. Óleo de soja soia 900 ml 2,85. Café Caboclo 500 gramas 7,95. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. Vamos surpreender você com uma loja moderna e completa. Savenhago Limeira, Avenida Doutor Lauro Correia da Silva 4005. Passa lá. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 57 minutinhos, ponto final na Voz do Povo desta terça-feira para a gente estabelecer aqui o colóquio com o Caio Bortolã, que já está por aqui manuseando o seu smartphone. Como sempre, aliás, né, Caio Bortolã? Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta terça-feira. Bom dia para você que é do radinho, do rádio de pilha, do rádio ligado na força, do rádio que nos leva para passear no seu carro, talvez até no seu caminhão. Carro que pode ser a sua ferramenta de trabalho. Muito obrigado a você que nos ouve ver no Facebook, no YouTube, no aplicativo do celular que você citou e também no educadora.tv e no portal educadora.am. Ivan. Oi. Ontem eu disse aqui e repito, apesar de corintiano, acho que os palmeirenses estão estranhando, que o Palmeiras foi garfado. Não garfado. Foi garfado. No seu estádio. Garfado. O Palmeiras ganhou o jogo. Diante da sua torcida. Como é que você fala isso que o Palmeiras foi garfado se ganhou o jogo? Garfado pela arbitragem no domingo. Garfado, um erro crasso, a bola saiu. Acho que você está puxando o saco dos A palmeirenses. bola saiu e o Palmeiras foi garfado no domingo no seu estádio quando ganhou do Santos. E o Palmeiras ontem, dos times grandes de São Paulo, o Palmeiras foi o único a votar a favor do árbitro de vídeo. O seu Santos, o meu Corinthians votaram contra. E o São Paulo deu uma de Mário Botion. Não tô nem aqui, não tô nem aí. São Paulo tucanou? Tucanou. O São Paulo tucanou. Deu uma de Mário Botion, nem sim, nem não, muito pelo contrário. Só a Sociedade Esportiva Palmeiras votou a favor do árbitro de vídeo. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas pelo que eu li, foi por causa... Tô envergonhado. Foi por causa... Tô envergonhado pelo que eu li, da postura do meu time e o senhor deveria ficar envergonhado da postura do seu também. Pelo que eu li, foi por causa do custo. Conversa mole. Pelo que eu li, foi por causa do custo. Conversa mole. Agora vem essa história que a Globo pulou para trás, que o recurso só poderia ser utilizado no segundo turno do Brasileiro. A Federação Paulista de Futebol já é uma entidade bilionária. O senhor sabe muito bem disso. A Federação Paulista de Futebol, mas os clubes não. A Federação Paulista de Futebol... Quem vai pagar a conta? A Federação Paulista de Futebol, que organiza o Campeonato Paulista, é uma entidade bilionária, tanto é que o prêmio pago ao campeão paulista, guardadas as devidas proporções, não é muita coisa menor que o prêmio pago pela Conmebol para o campeão da Libertadores, que é um campeonato muito mais importante, de uma expressão muito maior. Se a Federação Paulista de Futebol é bilionária, e você tem razão, os clubes estão em petição de miséria, com chapéu na mão, imagine só quanto dinheiro não tem a dona CBF. Essa conversa de que os custos inviabilizaram o árbitro de vídeo, e aí faz-se um arbitral lá
e 11 times, 10 times votam contra mas vem e cá. o São Paulo se abstém. Mas vem cá, Caio Bortolã. Uma vergonha. Não. Olha, eu estou Caio envergonhado Caio Bortolã. da postura do meu Corinthians, como o senhor deveria estar envergonhado Caio da Bortolã. postura do seu Santos, porque a Sociedade Esportiva Caio Palmeiras foi o único dos Bortolã. grandes times paulistas e isso só engrandece a instituição a votar a favor do árbitro de vídeo. Uma vergonha que não Espera tenha um pouquinho. passado o árbitro de vídeo. Você, me desculpe, mas você deposita nesse tal árbitro de vídeo, você deposita uma expectativa, uma esperança que não é a realidade, não confere com a realidade. O árbitro de vídeo não vai resolver todos os problemas do futebol, Caio Vai Bortolã. resolver. Ele vai resolver alguns problemas do futebol, mas não todos. Todos os problemas Não, esportivos do futebol serão resolvidos com árbitro de vídeo. não. E vão dizer, olha, com árbitro de vídeo o Corinthians não vai ganhar mais campeonatos? Vai. O Corinthians vai continuar ganhando campeonatos, mesmo com árbitro de vídeo. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians foi favorecido em um lance apenas. Em 38 rodadas, foi o gol de mão do Jô. Mas o Corinthians foi prejudicado Desculpe. contra o Cruzeiro com um gol Não concordo legítimo com Vossa anulado, Excelência. contra o Flamengo com um gol legítimo anulado e contra o Curitiba com um gol legítimo anulado. Não Agora, concordo com Vossa o árbitro Excelência. de vídeo ano passado Olha aqui. teria tirado o gol de mão do Olha Jô aqui. e teria validado outros 3 gols legítimos do Corinthians. O árbitro de vídeo teria invalidado o gol do Santos contra o Palmeiras no domingo. Eu não concordo com Vossa Excelência, como ainda por cima discordo de Vossa Excelência. É bom que se diga isso. O senhor mora nos anos 60, lamentavelmente. Não, Caio. O senhor queria bola de capotão. Caio. Bola de capotão é o que o senhor quer. Entenda. Chuteira com o solado preso, Caio. pregado ali com pregos. E que mais o senhor quer? Aqueles uniformes de algodão é o que o senhor quer. Não. É voltar aos anos 60. Não quero nada disso. Não, eu quero voltar antigamente. Eu não quero nada disso. Eu só quero que você entenda, de uma vez por todas. Eu estou dizendo para você que o árbitro de vídeo pode resolver alguns problemas, mas não todos. Por exemplo, vou citar aqui casos didáticos. Vamos pegar um caso em que o árbitro não viu se a bola bateu ou não bateu na mão do sujeito. Para o jogo, chama, vamos lá para as câmeras, para o vídeo, lá, tal e coisa. Aí o árbitro de vídeo assiste lá 300 vezes e chega a uma conclusão que realmente a bola bateu na mão do... Houve um toque de mão na bola, né? Agora, isso então ficou claro, olha, houve um toque de mão. Agora, o árbitro de vídeo, ele não vai poder dizer uma coisa que só o árbitro mesmo, que está lá arbitrando o jogo, vai poder dizer. A interpretação do lance, que é o seguinte, o cara teve intenção de tocar a mão na bola ou foi um toque involuntário? Isso o árbitro de vídeo não vai resolver, Caio Bortolã. Se o sujeito tocou na bola de maneira involuntária ou não, o árbitro de vídeo não pode... Por isso que eu estou falando para você. Você deposita no árbitro de vídeo uma expectativa, uma esperança de que vai ser a grande solução para todos os problemas do futebol e não vai ser. Como conversa mole? Que conversa mole. Cara, é uma realidade. Então tá bom. O lance do gol do Santos no domingo foi interpretativo. O lance do gol foi do Santos... interpretativo. O lance do gol do Santos em específico, sim. Aquele é um lance em que o árbitro de vídeo pode decidir. Puxa, até porque, até o pessoal da televisão que estava transmitindo o jogo lá, precisou que fosse repetido umas 300 vezes para eles chegarem a uma conclusão. E isso em câmera lenta várias vezes. Aí sim, nesse caso, o árbitro de vídeo vai dizer, olha, realmente a bola saiu toda, em toda a sua extensão, que é como diz a regra, ela tem que sair, ultrapassar aquela risca em toda a sua extensão. Somente depois de repetir inúmeras vezes que eles chegaram à conclusão que ela havia ultrapassado em toda a sua extensão. Aí tudo bem, o árbitro de vídeo pode resolver. Porém, Caio Isso Bortolã, é porque favoreceu o Santos. Porque se tivesse favorecido o Corinthians, quebrava a internet. Quebrava a internet. Palmeiras ganhou o jogo. Roubaram o Corinthians. Roubaram pro Corinthians. Roubaram o Palmeiras. Roubaram o Palmeiras. Não. O Palmeiras foi engarfado. O São Paulo ganhou do Botafogo por 2-0. O segundo gol do São Paulo não foi pênalti.
Aquilo não foi pênalti. O árbitro de vídeo teria resolvido. Não. Teria resolvido. Não, Evidentemente não teria resolvido. Eu acho que o árbitro de vídeo não teria. Eu acho que porque foi uma questão de interpretação. O sujeito envolve o jogador do São Paulo com os braços, não o segura, não o agarra, não o puxa, não o empurra, o envolve. O cara se joga, o árbitro interpretou que fosse pênalti. E daí? O árbitro de vídeo ia ver a mesma imagem que ele viu. E agora, foi pênalti ou não foi pênalti? É uma questão de interpretação. É isso que você não consegue compreender nas regras do futebol. As regras do futebol têm essa diferenciação em relação a outros esportes de contato. Há uma regra a interpretação do árbitro. A interpretação do árbitro será diferente da sua. E será diferente da minha. E daí o que nós vamos fazer? Quem manda é o árbitro. O árbitro não pode brigar com as imagens. O Super Bowl, por isso que a gente não evolui. Por isso que o esporte brasileiro não evolui como poderia. O Super Bowl, alguns dos nossos ouvintes, fãs, seguidores, talvez, tenham assistido o Super Bowl. É a grande final do futebol americano. Aconteceu nesse domingo. Jogou o time do Patriots, New England Patriots, que é o time do Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, e perdeu para o time do Philadelphia Eagles. Tem quem goste do futebol americano, tem quem não goste. Eu, particularmente, gosto mais do nosso futebol, do soccer. Eu não gosto. Que é jogado futebol americano, com a bola, não vejo graça nenhuma naquilo. Uma bola redonda. Acho que é um esporte coisa desagradável, super inteligente. A estratégia que é lançada e é traçada o tempo todo. Tanto é que é um esporte bilionário e o comercial que é veiculado para o mundo inteiro na televisão, no Super Bowl. Aliás, o americano faz tudo melhor do que o brasileiro mesmo, porque o Super Bowl... Lá vem ele com essa conversa. Um ano o Super Bowl é da ABC. Essa conversa de colonizado. No outro povo ano... colonizado. É a sua conversa, de sua retórica de venezuelano, de cubano. Povo colonizado. No outro ano é da CBS, no outro ano é da NBC e no outro ano é da Fox. No Brasil, o futebol é da Globo, só da Globo. Nos Estados Unidos, o futebol americano, um ano é da ABC, o outro ano é da CBS, o outro ano é da NBC, o outro ano é da Fox. Aqui no Brasil, a Globo detém o monopólio do futebol da Série A, da Série B, da Série C, seja lá de que série for. A Globo detém o monopólio que o americano, que você tanto condena, não deixa acontecer nos Estados Unidos. E a transmissão do Super Bowl tem o comercial mais caro da televisão americana, portanto, da televisão mundial. E muitos lances dessa final do Super Bowl, é um jogo só, são definidos pelo árbitro de vídeo. Então tem no futebol americano, como tem no vôlei, como tem no tênis, como tem no basquete, como tem no boxe, como tem na Fórmula 1, só não pode ter, aliás, tem no futebol alemão, tem no futebol inglês, só não pode ter no futebol brasileiro, porque times como o Corinthians e o Santos e o São Paulo votam contra. Você não vai compreender nunca o meu raciocínio. É impressionante, rapaz. O Santos tinha o seu raciocínio é um raciocínio de volta ao passado. Não é. Não e o passado ele é importante, mas o passado mora no passado. Não tem nada a ver com o passado. O passado não mora no presente e o passado não pautará o futuro. É você com essa mania de achar que os americanos fazem tudo melhor do que os brasileiros. E o futebol americano é melhor do que o soccer, na sua opinião. Não, eu não disse que é melhor. Eu disse que eu gosto mais do futebol com a bola redonda. Mas eu também gosto do futebol americano. Eu gosto de esporte, Ivan. Eu acho que o esporte não se resume ao futebol jogado com os pés. Eu gosto de basquete, eu gosto de vôlei, eu gosto de tênis, gosto da Fórmula 1 e gosto do futebol americano. Gosto mais do futebol, do nosso futebol, evidentemente. O Santos foi dirigido no campeonato pelo Vanderlei Luxemburgo. E o Santos estava indo para chegar para as finais do Campeonato Brasileiro. Estava próximo de chegar nas finais do Campeonato Brasileiro naquele ano, mas ele tinha um jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre, que era decisivo. E o Santos tinha um zagueiro chamado Ávalos. Apesar do nome, não era nenhum estrangeiro, era um brasileiro chamado Ávalos. Que era um zagueiro apenas razoável, nada mais do que isso. Ruim de bola. Mas ele estava jogando bem, naquele campeonato. Ele estava indo bem, ele estava sendo bastante seguro naquele campeonato. Bom, o Santos foi jogar com o Grêmio lá em Porto Alegre, e estava perdendo por 1-0, mas 1-0 até que tudo bem, depois ia resolver em casa, né? 1-0 tudo bem, a gente perde 1-0 aqui e resolve em casa. Aí o Santos tomou 2-0, e tomou 2-0 como? O Ávalos, esse jogador que até que estava indo razoável nesse campeonato,
A situação idêntica que aconteceu nesse jogo do São Paulo com o Botafogo. Você é um fanático tão grande pelo Santos que você transforma jogador grosso em jogador razoável. Não, ele estava indo bem. Tem jogador grosso que de repente faz uma boa campanha algum ano. Ele envolveu um atacante do Grêmio, envolveu com os braços, envolveu. Não apertou, não segurou, não puxou. Ele envolveu porque o cara foi jogando as costas em cima dele. E ele foi, envolvendo o cara aqui. E aí, quando o que ele fez assim, o atacante do Grêmio se jogou dentro da área. O juiz, pênalti, 2-0 pro Grêmio. O Santos depois não conseguiu reverter o resultado na Vila Belmiro. E assim ficou fora do Campeonato Brasileiro naquele ano. O Luxemburgo ficou tão pé da vida com esse Ávalos, que esse Ávalos nunca mais jogou no Santos. Nunca mais jogou então, por causa da inocência dele. Aí eu digo pra você, como é que o árbitro foi dar um pênalti no lance daquele que visivelmente não foi pênalti? A interpretação do árbitro. Final do Campeonato Brasileiro de 1995. A interpretação do árbitro, Final do Campeonato Brasileiro de 1995, jogaram Santos e Botafogo. O Santos foi... Pelo Márcio Rezende de Freitas, o Santos foi... Garfado. Ali, roubado. Garfado, roubado. Mas muito de uma bem. forma lamentável. Se tivesse árbitro de vídeo, o Santos perderia aquele título? Não, porque os lances... Não, porque ali não era lance interpretativo. Naquele jogo... Para mim, a sua resposta é definitiva. Não, filho. Não, é definitiva. Presta atenção. O Santos Futebol Clube teve um campeonato brasileiro roubado dele e votou contra o árbitro de vídeo. Naquele caso, o Santos não seria garfado, como foi, se houvesse o árbitro de vídeo, porque os lances não eram interpretativos. Foram lances que foram dados... Deu-se impedimento. Um gol do Botafogo foi marcado em impedimento e o Santos teve um gol legítimo, posição legal, anulado com o trio de arbitragem marcando o impedimento. Aí, Caio, o árbitro de vídeo funciona. Poxa, não tem interpretação. Eu tô dizendo de lances interpretativos. Você não tá, por isso que eu tô dizendo desde o começo que você não é capaz de compreender o que eu tô falando. Então tá bom. Lance interpretativo, é a favor, a bola de mão. Você é a favor aquele gol com a mão da França, que a França foi pra Copa do Mundo. Que eliminou a Irlanda, aquilo levou a França lá não é lance interpretativo. Tá. O cara empurrou a bola com a mão ou não empurrou a bola? É nítido. Gol do Maradona na Copa. Empurrou. Gol do Maradona na Copa de 86 contra a Inglaterra. Nítido que ele levou a mão na bola. Ele não ia alcançar a bola. Ficou nítido que ele levou a mão na bola. Agora, o sujeito tá com a bola na frente do zagueiro, o atacante tá com a bola na frente do zagueiro, chuta a bola de encontro ao tórax do zagueiro, a bola bate na mão dele. É lance interpretativo. Não, realmente a bola tocou na mão dele. Mas você acha que foi pênalti? Você vai achar que foi pênalti. O árbitro vai achar que não. O outro do outro time vai achar que sim ou que não, dependendo do time que ele torce. É questão interpretativa, Caio. O árbitro de vídeo não vai resolver. Tá bem. Então, por favor, eu sei que você vive preso ao passado, você sente falta da máquina de escrever, da televisão preto e branco. Eu sei que você sente falta dessas coisas. Vai você também no curso da Dona Doca lá do bordado. Eu sei que você vive ainda preso aos anos 60, mas qual é a sua opinião? Você é a favor ou contra o árbitro de vídeo? Não, eu sou a favor. Mas eu, diferentemente de você, eu sou a favor. Não sou do passado como você está falando, não sou contra as coisas modernas, de jeito nenhum. Mas diferentemente do que você está dizendo, eu tenho uma interpretação diferente dessa coisa. Eu acho que o árbitro de vídeo não vai resolver todos os problemas, Caio. Quando chegar naquele lance que há a necessidade de uma interpretação o árbitro já não se chama juiz por causa disso. Ele se chama árbitro porque ele interpreta determinados lances, como esse, por exemplo, da mão na bola, que todo mundo faz confusão hoje. Ora, meu Deus do céu, na minha interpretação, eu não sou árbitro de futebol, mas se fosse atuar num jogo, na minha interpretação, no meu entendimento, para ser pênalti, o zagueiro tocar a mão na bola, tem que haver o zagueiro ou qualquer outro jogador, tem que haver a intenção do cara. Isso é subjetivo. Em interromper a trajetória. É subjetivo. Pois você não consegue definir. Subjetivo. É subjetivo. Exatamente, é subjetivo. É interpretativo. Depende da interpretação. Interpretação é de cada um. O que ocorre é o seguinte: o árbitro de vídeo é um recurso técnico moderno que pode ser utilizado em lances polêmicos. Lances que depois se tornam polêmicos, né? Lances que são lances capitais do futebol, podem ser lances capitais de uma partida e o juiz não se sente apto a tomar uma decisão porque ele ou os auxiliares
Você gosta que chame de árbitro? O árbitro, árbitro, ou os não é auxiliares. Juiz, ele é árbitro. Ou os Juiz auxiliares. Tá lá no fórum, para que ele é juiz. Ou juiz de futebol. Não, é árbitro de futebol. Juiz de ele futebol. arbitra. Mas tudo bem. Ele arbitra. Então tá bom. Então o árbitro de futebol e os seus auxiliares não conseguem definir o que houve de fato naquele lance, e aí, só aí, é que eles solicitam o uso da tecnologia. Porque o jogo de futebol não vai ser parado o tempo todo, porque teve uma faltinha no meio de campo, e pode ser simulação de um atleta, a falta pode não ter sido tão dura quanto o árbitro analisou que fosse, muito, muito que bem. Então, o árbitro de vídeo não é usado a todo tempo. Ele é usado em alguns lances cuja leitura é um pouco mais complicada. Eu sou favorável. Já que você falou em interpretação, a minha interpretação é: eu sou favorável aos avanços tecnológicos, à modernidade. Eu sou favorável ao árbitro de vídeo. Eu lamento profundamente que os dirigentes do meu time tenham votado contra. Os dirigentes do meu time, do Santos Futebol Clube, os dirigentes do São Paulo não disseram nem sim nem não, o que é pior do que dizer sim ou não, não dizer nem sim nem não. O Atlético Mineiro votou contra, o Fluminense votou contra, o Vasco votou contra, o Atlético Paranaense votou contra, alguns outros times menores também votaram contra, lamentavelmente, salvo engano, o Cruzeiro também votou contra, e o Palmeiras foi o único dos paulistas a votar a favor. Parabéns à sociedade. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns ao palmeirista. Parabéns a toda a torcida palmeirista. O Palmeiras votou como deveria votar, pelo recurso técnico. O Palmeiras é o único dos paulistas que merece parabéns pela postura que teve ontem na CBF. Palmeiras e Santos, torcida única nesse final de semana, lá no Allianz Parque, deu quase 40 mil pagantes. Palmeiras está nadando em dinheiro. Palmeiras não está se incomodando. Agora, os outros clubes estão preocupados. A CBF, o que vai fazer? Vai mandar a conta para a gente pagar. Como se já pagasse pouco. Vai ver quanto custa o jogo da Inter hoje. Hoje a Inter vai jogar pela Copa do Brasil. Vai ver quanto vai custar esse jogo para a Internacional. A torcida que não compareça hoje lá num grande número no Limeirão para ver a Internacional, a Internacional vai ficar em vermelho. Os times de futebol são as grandes estrelas dos campeonatos que são organizados pela CBF. Se os times de futebol se unissem, batessem o pé e dissessem: CBF, esse custo é seu, a CBF assumiria o custo. Mas se o custo fosse da CBF, assumiria o custo. Todo mundo aprovava. A CBF assumiria o custo. Aliás, quem organiza o futebol é a CBF. Quem mais ganha dinheiro com o campeonato não são os times. O campeão brasileiro, o Corinthians, ganhou 20 milhões de reais. A CBF faturou muito mais do que isso. Aliás, isso é praxe. A Copa do Mundo do Brasil deixou prejuízos incalculáveis para o país. Prejuízos incalculáveis de toda a ordem. Obras que não terminaram, corrupção, propina, dinheiro desviado, obras superfaturadas, tudo coordenado pelo seu Luiz Inácio Lula da Silva e os seus asseclas do PT. A Copa do Mundo no Brasil não trouxe nada de positivo para o país. Pelo contrário, só deixou dívidas e escândalos. Agora, a FIFA nunca faturou. A FIFA, Federação Internacional de Futebol Association, nunca faturou tanto numa competição quanto na Copa do Mundo do Brasil. Quer dizer, o país mergulhado em dívidas, escândalos, corrupção, propinas, vergonha, estádios que não estão completamente prontos, aeroportos que não ficaram prontos a tempo. Exemplo aqui de Viracopos. O aeroporto de Viracopos ficou pronto ano passado e já foi devolvido da iniciativa privada para o poder público porque é inviável, a conta não fecha. Outros aeroportos em outros locais, o PT, o Lula, quiseram fazer a Copa do Mundo em 12 sedes, poderiam ter feito uma Copa do Mundo em 8 sedes, mas fazer uma Copa do Mundo em 12 sedes para o pessoal do PT, para o seu Lula, era mais rentável, né? Então vamos fazer em 12 sedes ao invés de 8. E a conta ficou para os otários, nós, os otários brasileiros, que vamos ter que pagar. Só que a FIFA nunca ganhou tanto dinheiro quanto na Copa do Mundo de 2014. Como a CBF. A CBF, quando termina um campeonato brasileiro, ela ganhou mais que o Palmeiras, que o Corinthians, que o São Paulo, que o Santos, que o Atlético Mineiro, que o América Mineiro, que o Cruzeiro, que o Grêmio, que o Internacional, que a Globo, que compra os direitos do futebol. Ela ganhou mais que todo mundo.
Ela não pode bancar o árbitro de vídeo. Que mané conversa, meu amigo. Conversa mole. Conversa mole. Conversa pra boi dormir. Parabéns ao Palmeiras. Ué, por que não banca? Parabéns ao Palmeiras. Por que não banca? Se ela pode, por que Ela ela não pode banca? bancar, ela pode Mas por bancar que com ela muita não ban- tranquilidade. Mas por que ela não banca? Ela pode bancar. Tá, nós vamos fazer aqui, vamos colocar o árbitro de vídeo, que não vai resolver todos os problemas, mas a conta vocês que pagam. Ah, não. Eu, se sou presidente do Santos, estou lá, digo que tá a mesma bom. coisa. Eu não vou bancar isso aí, não. Não, senhor. Mais uma conta para pagar, pô? É que o Palmeiras fez 2 gols no domingo. Se o Palmeiras não tivesse feito nenhum, o Santos teria ganhado com aquele gol, que a bola saiu. Saíram 2 bolas. Não saiu uma bola, saíram 2 bolas pela linha de fundo. Precisaram repetir 300 vezes para chegar a uma conclusão. Não, senhor. Ilegal. Lance ilegal. Tá, e daí? A gente não pode ter memória E daí? seletiva. Não, mas e E daí? nem moral seletiva. E daí? Ilegal, foi Ilegal. legal, tá? Ilegal. Foi legal. Mas não foi roubalheira, como o senhor está chamando. Ilegal. Não foi roubar. Foi um lance de jogo. O Bandeirinha não tinha visão e o árbitro também devia estar encoberto ali. E o lance foi muito rápido. O zagueiro do Palmeiras que tirou a bola de lá de fora e botou para dentro. Foi muito rápido. Não foi ladroagem, ninguém quis roubar o Palmeiras. Até porque o Palmeiras ganhou o jogo. A defesa do Palmeiras viu que a bola saiu, a defesa do Palmeiras parou. Parou. Ué, mas por que o próprio zagueiro do Palmeiras que colocou para dentro? Parou. Então? Deixar sair. Não, ele não foi botar a bola pra dentro. Ele foi tentar cortar a bola pra linha Pois lateral, é, por exemplo, e pois não é. pra linha de Pois fundo. Agora, até aí tudo bem, Caio, até aí concordo com você. Este lance é um lance que pode ser resolvido pelo árbitro de vídeo? É. Este lance, sim. A bola saiu ou não saiu? Vamos repetir aqui 300 vezes se for necessário. Não, a bola saiu. Então esse gol do Santos tem que ser anulado. Beleza, tá tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas não pense você. Você traz essa coisa do árbitro de vídeo para cá, para discussão. Não, o árbitro de vídeo. Como se o árbitro de vídeo fosse resolver tudo. E não vai. Não vai resolver tudo. O futebol não vai ser transformado por causa do árbitro de vídeo, não. Você vai ser mais justo, você vai ter um pouquinho mais de justiça em alguns resultados que poderiam ser injustos, como, por exemplo, um time que perdesse um jogo 0-0, de repente um lance decisivo, 1-0, pô, o cara vai ganhar o jogo, mas peraí, a bola saiu. Aí sim, aí nós vamos estabelecer um pouquinho mais de justiça num resultado que poderia ser injusto, né? Mas fora isso, não vai resolver todos os problemas, não, Caio Bortolã, não vem, não. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. E Zé Fini. O que é certo, o que é errado. O Ivan, na capa do Estado de São Paulo de hoje, fim de semana... Você está com o Estado hoje, não está com a Folha? Eu abandonei a Folha. Você abandonou a Folha? Abandonei. Só por causa do Jânio de Freitas, né? Abandonei a Folha. Você não aguentava mais ler o Jânio de Freitas, se Abandonei a contradizendo, Folha né? e a partir de hoje sou Agora no Estado você está assinante feliz. do Estado de São Paulo. Agora você não vai ter ninguém para te contradizer. Eu tô ficando velho, não é, Ivan? Eu já passei dos 40 e aí Tá ficando velho. o perfil do leitor da Folha é um perfil um pouco mais jovem, né? Então, eu vou experimentar durante um período o Estadão. Na verdade, eu assinava os dois, assinava a Folha e o Estado de São Paulo e vou continuar por opção, por hora. E também porque a oferta foi boa, viu? A oferta para assinatura do Estadão foi boa. Eu vou seguir com o Estado de São Paulo por um tempo. Vou experimentar um pouco mais o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo que eu assino meu pai assinava desde muito tempo e eu leio desde criança. Estado de São Paulo, onde trabalhou o homem que foi uma das minhas principais referências, João Batista Petrelli. Todos os jogos da Internacional, quando a Inter jogava a primeira divisão, o Petrelli ia a uma das salas do Limeirão e como eu ia ao estádio junto do Petrelli, eu ficava sentado ao lado da mesa e o Petrelli datilografava numa máquina de escrever o texto do jogo da Inter, que mandava, sabe como ele mandava, Ivan? Não era por fax, não era por e-mail, não era por WhatsApp. O Petrelli redigia, sei lá quantas laudas de matéria para o Estadão e ditava pelo telefone para a pessoa que o atendia na outra ponta da linha. Era uma mulher, mas eu me esqueci o nome, não me lembro se Maria Helena, qual era o nome. Ele dizia, digamos que fosse Maria Helena. Maria Helena, vamos lá. Vamos ao resumo do jogo da Inter contra o Santos. Hoje, estádio Major José Levi Sobrinho. E ele ia ditando linha por linha
com a pontuação. A Internacional de Limeira entrou em campo assim, assado. Ponto. No primeiro tempo, vírgula, e ele ia digitando ponto e vírgula, e também a ficha técnica do jogo. Nós estamos falando de uma outra época do jornalismo impresso, e nesta época do jornalismo impresso me agradava mais o Estado de São Paulo do que a Folha por duas razões. Uma, a cobertura esportiva do Estado de São Paulo, que era muito mais completa, né? Tinha profissionais de mais renome. Revelou muita gente, na né? cobertura também no Jornal da esportiva, Tarde, né? Que era do no mesmo Jornal grupo. da Tarde, com aquela capa célebre da Copa do Mundo de e coisa toda. 82. Então o Estado de São Paulo, nesse aspecto, me agradava muito pela cobertura, pelo esforço, né, na cobertura do esporte, que era muito bem feita. Ganhava da Folha de 10-0. E essa coisa do interior, a cobertura do interior, das coisas que aconteciam no interior, não só no futebol, mas nos demais fatos do interior, que o Estado de São Paulo cobria muito bem. Também, aqui em Limeira, por exemplo, o Petrelli, né? Quantos e quantos assuntos aqui da nossa região que o Petrelli era aqui o responsável pela... Então o Estado de São Paulo ganhava para mim na Folha naquela época por esses dois motivos. Pela cobertura esportiva, muito melhor, e pela cobertura do interior do Estado de São Paulo. Me permita... Hoje eu não sei como é que está, não sei se está isso. São dois grandes jornais, né? O Estado de São Paulo centenário, a Folha de São Paulo também um grande jornal. Acaba de chegar a notícia que desabou, eu falava de obras da Copa do Mundo, não sei se essa foi exatamente uma obra da Copa do Mundo. Por favor, no computador certamente você vai encontrar a informação em algum portal de notícia. Desabou o trecho de uma via expressa, a mais movimentada via expressa, um viaduto em Brasília. Viaduto desaba em Brasília sobre carros e restaurante. Parte do Eixão Sul desabra no centro de Brasília. Que coisa terrível. Provavelmente há mortes, né? Certamente há feridos. Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros está no local. Principal pista que corta a capital está interditada. O Eixão Sul. Caiu uma laje do Eixão Sul. Um pedaço do viaduto não deve ser uma obra recente, né? Brasília é uma cidade que foi projetada nos anos 50 e 60, deve ser, portanto, um viaduto antigo da capital federal. As imagens são impressionantes, mas não há informações sobre vítimas ou sobre mortos ou ainda sobre feridos. Eu espero que ninguém estivesse passando debaixo desse viaduto, não é, Ivan? Mas tem carros ali embaixo, viu, Caio? Se tem carros ali embaixo, é possível que há pessoas. Tem carros ali embaixo. Alguns carros ali pareciam. Olha, tinha carros aqui na rua, tinha carros estacionados, que passavam ali uma rua passando por baixo. Quem está nos ouvindo e vendo agora consegue ver imagens desse viaduto que caiu em Brasília, no Eixão Sul. É um viaduto, pelo aspecto da obra, é um viaduto antigo. Não há informações de feridos ou mortos e a torcida é para que ninguém estivesse passando debaixo do viaduto e o carro que estivesse por lá estacionado, Ivan, que tivesse só estacionado, né? Sem ninguém dentro dele. As imagens são chocantes. Há pessoas próximas, pelas imagens que você pode ver nesse momento, próximas do viaduto, olhando o acontecido. O trânsito dessa via, que é a principal via expressa de Brasília, foi muito prejudicado, naturalmente, não é? Caiu um viaduto. Imagine só se caísse um viaduto aqui em Limeira, não é? Atrapalharia certamente a vida do limeirense, o trânsito seria muito atrapalhado aqui em Limeira ou em qualquer lugar, né? Na época da Copa do Mundo, um pouco antes da Copa do Mundo, caiu um viaduto ainda não terminado em Belo Horizonte. E agora nós vemos as imagens de um viaduto que cedeu. Infelizmente, esses são fatos que a gente lamenta, né, que aconteçam aqui no Brasil, mas não é de hoje, né? Você falou de uma obra lá de Belo Horizonte, na época da Copa do Mundo, né? Acho que faltava pouco tempo para começar a Copa do Mundo, quando caiu lá um viaduto, caiu em cima de um ônibus, parece, teve gente morta, teve gente ferida. Eu vou pedir para que o Gustavo coloque de novo essa imagem, Ivan, porque... Tem imagem e vídeo aí, viu? Porque compete... Nessa página que você está passando aí, Gustavo. Compete ao poder público a manutenção de próprios públicos como este. Sim, claro. Quem é que cuida? Porque Brasília é uma cidade que não tem esquinas. Você conhece Brasília, quem conhece Brasília sabe que em Brasília não há esquinas, não é?
Os cruzamentos de Brasília normalmente tem um viaduto, o trânsito passa por baixo e por cima, porque é uma cidade projetada, uma cidade em forma de avião, tem um plano piloto, projetada, saída da cabeça de dois arquitetos dos mais brilhantes do mundo, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Mas é uma cidade que foi inaugurada em 1960. Na década de 60. Quem é que cuida? É o GDF, é o governo do Distrito Federal? Quem é que cuida disso? E a impressão que dá pela imagem ali é de que a coisa estava com infiltração de água, alguma coisa, não é? Um Não dá viaduto essa não impressão? cai, um viaduto é uma obra de concreto armado, calculistas, não é? São responsáveis pelos cálculos, porque o viaduto ele tem vãos muito grandes, não é? Então, ele não é feito por amadores, ele é feito por profissionais e custa dinheiro para fazer. E quem é que cuida da manutenção de um viaduto como esse em todas as cidades brasileiras, Ivan? Qual é o estado de conservação de grandes viadutos, de pontes, do asfalto? Por exemplo, aqui em Limeira. Quem é que responde por isso aqui em Limeira? Por exemplo. Há viadutos mais novos aqui em Limeira, não é? O viaduto Paulo da Andréia, recém-inaugurado, há o viaduto Francisco da Andréia, o viaduto Laranjeiras, mas e o viaduto Jânio Quadros? E o viaduto Paulo Natal? Recentemente essa também... é a imagem em vídeo. São imagens em movimento, é uma coisa impressionante a queda de parte de um viaduto em Brasília recentemente, carros passando na outra faixa. Quem está nos vendo nesse momento vê os motoristas certamente muito assustados. O povo voltou, né, meu? Vai saber isso e o resto desabar quando eu tô passando em cima, né? Imagina o tamanho do susto do motorista, Ivan. As imagens são impressionantes. Numa das faixas ainda há tráfego de veículos. A turma voltou. Na outra faixa, os motoristas que não são bobos nem nada, fazendo o retorno. Tem um ouvinte desatento aqui perguntando se isso aconteceu em Limeira. Não, isso não aconteceu em Limeira. Brasília. Aconteceu em Brasília. Aconteceu na capital federal, em Brasília. E segundo consta, nenhum político estava passando em cima naquele momento. Não se sabe, né? Pelo jeito não. Não se sabe. Pelo jeito não tem nenhuma informação sobre alguém que estivesse passando por cima ali. Não se sabe. O fato ocorreu em Brasília. Atenção, o fato ocorreu em Brasília, na capital federal. Não aconteceu em Limeira. Não precisa ficar alarmado, nem alarmada e nem divulgar que o fato houve em Limeira. Nós fizemos um comentário aqui perguntando quem é que cuida desses viadutos como é que é feita, em Limeira, né? como é que é feita a manutenção. Ninguém disse que caiu o viaduto em Limeira. Qual a periodicidade, por exemplo, não é isso? Olha, se tivesse um carro em cima ali, do jeito que caiu ali, porque você vê que caiu um bloco inteiro. Não se arrebentou, né, em pedaços. O bloco caiu, se deslocou inteirinho, aquele bloco ali. Se tivesse um carro em cima, provavelmente não teria acontecido nenhum dano mais sério, viu, Caio? Eu já não concordo com você, porque o bloco caiu inteiro. O bloco caiu inteiro, mas tem a velocidade da queda, tem o peso do viaduto, tem... Velocidade foi o cara que passou embaixo ali, você viu? A altura... A hora que o cara passou embaixo, passou numa velocidade que eu vou te falar. A altura do viaduto... Tem carro passando em cima ainda lá. A altura do viaduto é de, no mínimo, 5, 6 metros com relação ao chão, né? E se alguém estivesse passando por debaixo... desse viaduto, não haveria... Deus me livre. Não haveria a menor possibilidade dessa pessoa ser salva. Mas em cima é capaz de alguém que estivesse em cima escapar tranquilamente, porque desceu inteiro, olha lá, desceu um bloco inteirinho de uma vez só. Problema de manutenção, corrosão certamente, né? Corrosão certamente naquela junção toda ali, ó. Por que os governos brasileiros agem dessa forma, Ivan? Por que esperar que a porta seja arrombada para colocar um cadeado na porta? Nós tivemos aquela epidemia, aquela grande epidemia de dengue no estado de São Paulo, em que Limeira foi afetada também, né? Muito afetada, 20 mortes. Foi a maior epidemia de dengue da história da cidade. 40 mil pessoas, ou 20 mil pessoas, né? O quê? 20 mil pessoas diagnosticadas com dengue e 20 mortes, né? O número oficial, você fala? O número oficial. Não, o número oficial eu não me lembro se eram 20 ou 40, mas sim, o número oficial era muito inferior ao verdadeiro, né?
por conta de subnotificação, etc. e tal. Agora, nós tivemos uma grande epidemia aqui de dengue no estado de São Paulo, que afetou Limeira, inclusive, né? Foi a maior epidemia de dengue da história de Limeira e também a maior epidemia de dengue do estado de São Paulo. Por conta do quê? Por conta de cortes de verbas, Caio. Até por esses dias eu estava falando, esse negócio da febre amarela agora, não será por corte de verba também? Porque o da dengue foi isso. O estado foi relapso, o município foi, não tem dinheiro, vamos deixando. Aí um dia o mosquitinho, né? O mosquitinho que não quer saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro, o mosquitinho vai lá e faz a festa. E daí? Deu no que deu, né? Não é? Eu só queria dizer, Ivan, eu comecei a falar do estado de São Paulo antes de informarmos a queda desse viaduto lá em Brasília. Na capa do estado de São Paulo, fim de semana de carnaval, tem 3 mortos. Um homem com uniforme de um posto de gasolina matou 2 rapazes e feriu outros 2 numa briga em São Paulo. Estupidez. Os jovens saíam de um bloco de carnaval e queriam urinar no local e... Todo mundo tem de fazer a sua parte, né, Ivan? O que é certo, o que é errado, é errado. Eu sou contra... Ninguém tem de urinar na rua, né? Totalmente contra as pessoas andarem armadas, mas totalmente contra as pessoas andarem armadas por causa disso aí. O que esse frentista tinha que estar armado? E aí, por conta de uma discussão, por causa de um mijo, por causa de uma mijada... O sujeito que está armado perde a cabeça, né? Eu tenho uma arma aqui. É para me defender. Só. E os outros 2 milhões perdem a vida, defender. Né? Mas aí o cara perde a cabeça numa discussão por causa de uma mijada, vai lá e mete bala. Eu sou totalmente contra por causa disso aí. A grande maioria das pessoas que querem andar armado não tem o menor preparo para isso. Precisa estar preparado, inclusive psicologicamente, para você portar uma arma. Porque o cara deu uma mijada, você pega o revólver, vai lá dar um tiro nele. Pô, que negócio é esse? Em outro bloco, um rapaz morreu eletrocutado. Isso aí, eu morro de medo disso, cara. Você sabe que eu tenho trauma disso aí? Eu morro de medo. Eu vou nesses lugares onde tem escada rolante, onde tem esses corrimãos de ferro, de metal, né? Poste de metal, tal e coisa. Eu morro de medo disso aí, porque já teve um monte de gente que morreu assim. E era um poste de metal que segurava uma câmera, exatamente uma câmera de segurança. Pois é. Então, eu morro de medo dessas coisas, porque um problema de manutenção desse já aconteceu com muita gente boa. Foi jogar bola, foi num lugar, foi no outro. Encostou no alambrado e morreu. Encostou numa cerca de metal, numa coisa de metal qualquer. Um fiozinho desencapado que está ali, pronto, foi pro saco. Eu morro de medo dessas coisas aí. E isso aconteceu, infelizmente, com esse jovem aí, né? Um jovem, né? Todos jovens, né? Todos os eles, 3 mortos, os jovens. E nós continuamos sem saber da prefeitura quantos serão os homens que cuidarão da segurança do carnaval de rua aqui. Por exemplo, lá na Praça Toledo Barros, você falou de viaduto, como é que está a manutenção de viaduto aqui em Limeira? Quem faz? Qual a periodicidade? Fazem, né? A primeira pergunta é, alguém se preocupa Será que faz, né? em fazer a manutenção dos viadutos aqui em Limeira, dos mais antigos, sobretudo, dos novos também? Esse outro caso desse outro jovem aí, se você for hoje na Praça Toledo Barros, lá, aquela iluminação da Praça Toledo Barros, aquelas luminárias, os postes são de metal, não são? Alguns. Eu acho que todos. Toda aquela luminária da Praça Toledo Barros, os postes são de metal. Alguém faz uma manutenção de como é que está aquela fiação lá? É uma pergunta. Um fiozinho desencapado lá mata um. É uma pergunta que nós temos de fazer, mas que a prefeitura não gosta de responder, não é, Ivan? Esse tipo de pergunta. É feito manutenção disso. Vai se fazer uma verificação lá de vez em quando, para ver se não tem um fiozinho desencapado que se encostar no metal daquele. Uma criança vai lá, põe a mão no poste, torra a criança. Na gestão passada, a segurança pública melhorou muito, né? Diziam que a única coisa que o Paulo Radich melhorou foi a segurança pública. E aí também comentavam, né, os opositores e até mesmo quem não fazia oposição ao Paulo Radich, mas é claro que melhorou, ele é delegado. Ele tem que melhorar a segurança pública, né? E de fato melhorou muito a segurança pública na gestão do Paulo Radich. Agora, o prefeito atual é engenheiro. Em sendo engenheiro, ele é uma autoridade no assunto. Ele é alguém que sirva de exemplo, né? O prefeito de Limeira, o que aconteceu em Brasília. Como estão os viadutos em Limeira? Não são tantos assim. Como estão os viadutos em Limeira? Estão em bom estado? Porque a gente vai se lembrar que no viaduto da Ford houve uma alça que cedeu. Aliás, vai fazer aniversário, né, Ivan?
dessa alça que cedeu. Vai fazer mais de um ano ali aquilo ali, hein? Não, já fez um ano com o Paulo Radich. 1 ano ou 2 com o Paulo Radich. Com o Mário Botion vai completar, daqui a pouco vai completar 2 anos. A alça cedeu. Então, viaduto é feito para não cair, mas cai. Cai. Né? Cai. Como cai? Se for mal feito, se for mal cuidado. O próprio viaduto Laranjeiras tem problemas na sua base. Porque como é que funciona isso? A prefeitura contrata o quê? Um engenheiro ou um escritório de engenharia especializado nisso. O cara vem, porque não é, a prefeitura não deve ter, inclusive... Mas ela tem seus engenheiros. Sim, mas ela não deve ter pessoal especializado nisso. Então vai contratar um escritório de engenharia especializado nisso. O cara vem aí, faz uma inspeção de acordo com as normas técnicas estabelecidas. Mas me perdoe, qualquer engenheiro é capaz de olhar para um viaduto, olhar pelo conhecimento técnico que ele tem. Qualquer engenheiro civil é capaz de olhar para um viaduto e dali extrair uma opinião. Opa, tem alguma coisa errada aí, temos de olhar melhor isso. Qualquer engenheiro pode fazer isso. Eu não sei se qualquer engenheiro. Na minha visão, acho que tem que ser um cara especializado, né? Um escritório de engenharia especializado nisso, com gente especializada nisso, que vem aí, faz as observações, as medidas, de acordo com o estabelecido de normas técnicas, emite um laudo e se responsabiliza. Porque se o cara fala assim, não, esse viaduto tá tudo ok com ele, não tem problema nenhum, no dia seguinte cair, ele tem que ser responsável. Pô, como é que você fala que tá tudo bem e o viaduto caiu, porra? Sim, certamente. Certo? Certamente. Agora, como é que isso é feito na Prefeitura de Limeira, não faço a menor ideia, Caio. Mas é uma boa pauta. Bom, e sobre a segurança, Ivan, nós continuamos sem a informação de quantos homens cuidarão da segurança. Continua sem informação? Continuamos. Nós fizemos perguntas, recebemos respostas incompletas, aí fizemos mais perguntas e não recebemos resposta da dona prefeitura. Continuamos sem recebê-las, as respostas necessárias. É uma forma de se comunicar, né? Exatamente. Quantos são os homens que cuidarão da segurança pública, especificamente nos dias de carnaval, na Praça Toledo Barros, dos cidadãos que vão à folia e dos cidadãos que não vão à folia, né? Porque a segurança tem que ser para todo mundo, não só para os foliões, tem que ser também para quem não é da folia. E quantas pessoas estarão no Parque da Cidade nesse período? São perguntas que precisam ser respondidas. Muito bem. Você sabe que eu estava lendo uma notícia aqui muito saborosa. O Virado à Paulista foi consagrado como patrimônio imaterial do povo paulistano. Do povo paulistano não, do povo paulista, né? Muito saborosa. Você sabe que é um prato, não é um prato requintado, não é? Não é um prato da como é que é? Gourmet. Haute cuisine, diria o francês. Não é da alta cozinha, como não é da alta costura, né? A moda francesa, por exemplo. Não é da alta cozinha, não é daquela cozinha mais requentada. É um prato dos bandeirantes. Se comia do tempo dos bandeirantes do seu aqui tempo. no estado de São Paulo. O não, tempo não é das do cruzadas, tempo. o tempo das picadas. Prato pesadão, né? Mas eu adoro, rapaz, Virada Paulista. Sou apaixonado por Virada Paulista. Eu achei uma notícia muito saborosa, queria compartilhar aqui com os amigos. Foi proclamado patrimônio imaterial do estado de São Paulo. O Virada Paulista, viu, Caio Bortolão? É um bom almoço, Ivan. Obrigado, vou pro almoço. Agora, Ivan. Como eu queria comer um Virada Paulista. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Boa tarde, Educadora. Nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, informar e buscar alegria.